Bom dia, Rádio Barreirinha. Feliz de estar aqui. Como é bom a gente estar com pessoas que sabem bem o que é. Para empreendedores, para pessoas que estão voltadas para o seu crescimento profissional. É claro que a gente acaba falando de desenvolvimento pessoal também, porque quando a gente fala de pessoas de CNPJ, nós estamos falando também de CPF, ou seja, de empresas e de pessoas. Afinal de contas, as empresas estão voltadas e só existem por conta de pessoas. Então, é esse o nosso propósito da Cooperativa Conexão Novo Mundo, quando a gente fala de empreendedorismo. Vamos envolver tudo aquilo que nos atrai, aquilo que nos interessa, e aquilo que faz com que cada dia nós sejamos mais focadas no nosso desenvolvimento. Quando a gente abre uma empresa, o nosso objetivo sempre é resolver um problema da sociedade e trazer lucratividade para nós. Senão, por que estaríamos aqui e não através da nossa CLT, do nosso trabalho, contratado por alguém? Tem dúvidas? Hoje o papo vai ser muito interessante. A gente está começando uma nova série. Nós vamos estar falando sobre livros. Livros que nós conhecemos, livros que estão aí para nos ajudar e nos fortalecer e mostrar o que, que a gente pode fazer perante a sociedade, perante o que a gente critica, perante o que nós estamos realmente trazendo de diferente para nós. Vamos lá, tem dúvida, quer comentar alguma coisa? Entre no nosso WhatsApp, mande sua mensagem, que nós responderemos aqui, no ar, ao vivo. Bora lá? Mais 55 11 94566 3319. Mais 55 11 94566 3319. A Rádio Barreirinha trazendo para vocês muitas novidades. Vamos lá. Hoje, a gente tem uma dúvida muito grande quando a gente fala de empreendedorismo. E o que, que a gente pode estar fazendo nesse momento tão diferente? Só um instantinho, estou verificando aqui o som da rádio. A página não está ouvindo, deixa eu aumentar aqui, para a gente poder ter um retorno melhor para vocês. Pronto. Já está tudo certo? Então, bora lá? Vamos começar? Eu venho trazer aqui, esse novo projeto, a gente vai trazer alguns livros pontuais para que possa ajudar você que quer ser empreendedor ou que já é empreendedor. Vamos trazer vários assuntos diversos. E hoje eu quero começar o seguinte: muitas pessoas têm um sonho de realizar, ser uma empresa, ser empreendedor, de trocar o CLT pelo empreendedorismo. Mas o que a gente precisa saber é que é o seguinte: por que, que muitas pessoas acabam entrando no empreendedorismo e voltam para o CLT? Porque não existe um planejamento, não existe uma visão a longo prazo. Então, por que, que a gente tem que correr riscos? Que muitas vezes deixar de lado uma carreira sólida, se aventurar num sonho. Esse livro chama 10% Empreendedor. Viva seu sonho de abrir uma empresa mantendo-se no mercado de trabalho, de Patrick J. McGinnis. Não é um livro recente que foi lançado pela primeira vez agora, não. Ele foi lançado em 2018, tá? São 8 anos que existe esse livro, e que ele traz alguns aspectos muito interessantes para a gente pensar. Se você se dedicar, ele fala assim, ó, que basta, eu vou estar falando e lendo, às vezes, algumas frases do próprio livro, tá? Basta você dedicar 10% do seu tempo que você poderá empreender e realizar o sonho de ter a própria empresa. Então, ele traz algumas dicas, algumas informações, como que a gente pode fazer isso?
Vamos ao seguinte: as rápidas mudanças em tecnologia, oportunidades e modelos mentais vêm reformulando a economia global. Isso a gente já sabe que é muito claro e objetivo. E fazendo surgir um novo movimento do 10% empreendedor. O que significa esses 10% de empreendedor? Opa, a câmera fechou. Investir pelo menos 10% do seu tempo, se possível, 10% do seu dinheiro em novos investimentos e oportunidades. Você vai alavancar a sua base de experiência e sua rede de contatos. Você escolherá oportunidades que usem seus pontos fortes e sejam complementares à sua carreira e a seus interesses. Mais importante de tudo é que você será proprietário de tudo o que criar. Não é uma empresa, é seu projeto, são suas funções. Então, nesse livro, ele divide em algumas partes, claro que ele divide em 10 partes, e na primeira parte, por que ser 10% empreendedor? E aí vem uma questão, né? Ele já coloca o título do capítulo como um emprego não basta. Avançar na hierarquia corporativa não é mais um parâmetro de sucesso, como foi um dia. Essa é a visão do autor. Em tempos em que a economia global pula de uma crise econômica para outra, com regularidade perturbadora, poucas pessoas esperam ficar em uma empresa tempo o bastante para poder economizar um bom dinheiro para a aposentadoria. É quase impossível planejar o futuro por causa de fusões, aquisições, descentralizações, terceirizações, um monte de ações que fazem com que o empregado, o funcionário, o parceiro, o colaborador, o nome que ser sentado, pode trazer cortes de custos ou definir os contornos do ambiente, do ambiente moderno, né? Então, quando a gente tem aqueles antigos paradigmas de prestígio, carreira nas áreas de finanças, direitos e medicina, por exemplo, não são mais garantia de sucesso financeiro. Quando a gente participa, a gente verifica, a gente está presente em universidades, nos campos acadêmicos, a gente começa a ver que tem muitos aspirantes a Mark Zuckerberg. O que é isso? Significa que são pessoas jovens que têm um potencial muito grande e que, tanto eles querem sentar em um cubículo, um espaço ali de trabalho, e trabalhar ali por 20 anos, aí eles a resposta é o empreendedorismo. Então, quando a gente fala que o empreendedorismo 10% é uma combinação de criatividade, de oportunidade, de esforço, e às vezes até de cara de pau, como diz o autor. Empreendedorismo faz um trabalho memorável para transformar em produto e marcar o esforço humano, que tem muito mais a ver com trabalho duro do que com glamour. Apesar de todo o opa-opa do empreendedorismo, o caminho será muito difícil. E ele diz: se você, leitor, trilhar o caminho pelas ações erradas, ou sem pensar o bastante sobre tudo o que está logo à frente, se está considerando esse caminho, pense primeiro nas 5 razões perfeitamente racionais para não ser 100% empreendedor. O dia a dia se torna mais difícil, você pode arruinar suas finanças, você pode deixar para trás o status e o reconhecimento conquistados. Você não tem a ideia certa. Fracasso é uma coisa muito ruim. Mas é possível você entender que se você sair do emprego, você verá que carreiras tradicionais em empreendedorismo, elas não são excludentes, elas podem ser complementares. Por meio do empreendedorismo parcial, você vai conquistar mais do que apenas diversificação financeira ou profissional. Você embarcará em uma série de aventuras.
e tornarão sua vida mais rica e interessante. Então, aqui eu quero dizer o seguinte: se você já tem um emprego, se você já tem algo sólido, não abandone tudo isso que você conquistou ao longo dos seus anos. Faça uma mesclagem. Faça uma parte daquilo que você já conhece e procure novos caminhos. É isso que diz nesse livro, Patrick James. Você conseguiu viver de entusiasmo, de construir algo novo, experimentando, empreendendo ideias, para explorar um tempo integral, sem colocar todos os ovos em uma única cesta, sem prejudicar seu estilo de vida. Concorda com isso? No capítulo 2, então, no capítulo 1, ele está aquela ideia, né? Do que a gente pode fazer, como que a gente pode estar sendo feito isso, e como que a gente transforma essa visão, esse momento, essa, que não dizer, essa glorificação de tudo aquilo que você está fazendo em algo realmente seu, único, memorável, e ao mesmo tempo que você não coloque em risco você e sua família nas questões financeiras que se possam ter por aí. No capítulo 2, ele coloca outra informação importante. Todos os benefícios sem as armadilhas. Quando a gente está numa empresa, claro que nós temos os nossos desafios e claro que nós temos também essa nossa vontade de crescer, essa nossa vontade de fazer coisas diferentes. E, ao mesmo tempo, estabelecer um padrão muito peculiar naquilo que a gente está fazendo. Então, a primeira ideia daquilo que nós precisamos fazer é que não importa o que está sendo feito e como está sendo feito, importa que engajar-se no empreendedorismo de maneira secundária vai dar a você um nível de liberdade que jamais poderia acessar como empreendedor em tempo integral. Há 4 benefícios de ser empreendedor em tempo parcial. Você dá a si mesmo proteção contra os aspectos negativos e a diversificação na forma do que a gente chama de um plano B, que absorve o impacto de mudanças de carreiras inesperadas, passa a ter mais acesso aos pontos positivos. Vai tornar a sua vida mais envolvente e interessante por meio da diversificação. E ao embarcar em uma série de jornadas empreendedoras, desenvolve um conjunto de habilidades fundamentais que o tornarão um profissional mais completo. Pense nisso. 10% empreendedor gera maior impacto em seu trabalho físico. O físico, né? Ele escreve fixo e eu já passei para o físico. Vamos lá. São 5 tipos de 10% empreendedores. Uma vez que você desenvolve um conjunto de habilidades empreendedoras, pode personalizar e entender seu portfólio de atividades, seguindo as suas metas e os recursos a seu dispor. Os 5 tipos de 10% empreendedores são anjo, conselheiro, fundador, aficionado e 110% empreendedor. Vamos escrever cada um deles como ele apresenta no capítulo 3. Anjos e conselheiros investem seu capital, suas habilidades, ou ambos, para ajudar a empresa de outra pessoa a crescer. Percebe que é uma oportunidade aqui? Fundadores criam e administram os próprios negócios, mesmo mantendo seu trabalho fixo em período integral. Os aficionados, eles usam o empreendedorismo como um meio de explorar suas paixões, seus sonhos. 110% empreendedores são empreendedores em tempo integral e têm como meta a diversificação em si. Não, deles vão ter seus objetivos, e você vai precisar entender, escolher um deles, para que você possa ser esse empreendedor. Eu conheço pessoas que
tem vários empreendimentos, que trabalham com várias empresas, com vários momentos. Essa é uma opção. Quando você está em dúvida daquilo que você pode ou não pode fazer, que você ainda está começando no mercado. Agora, quando você começa a perceber isso, você vai ter que construir seus 10%. E aí a primeira pergunta é: que tipo de 10% empreendedor é você? Empreendedorismo envolve formular um plano e depois fazer escolhas que o ajudarão a atingir o próximo passo. Se a ideia nasce de um projeto paralelo, divertido, e se transforma em um se, você enfrentará algumas questões para onde está indo, o que precisa para chegar lá, quanto tempo e dinheiro pode investir. Uma vez que tiver respostas claras e honestas a essas perguntas, estará equiparado para traçar sua rota, uma linha reta, com 10% empreendedor. Ah, mas como assim? Como que eu posso fazer tudo isso, considerando que sou uma pessoa que sempre trabalhou com garantias, com contratos assinados, com carteira assinada de trabalho, e agora como é que você faz? É preciso pensar em como seus recursos vão determinar suas opções de maneira mais geral. Cada tipo de empreendedorismo parcial se utiliza de uma combinação específica desses recursos, que são tempo, capital financeiro, capital intelectual. Se você se preocupa com o tempo, torna-se anjo. É uma forma altamente flexível de engajamento que funciona bem se você está ocupado ou tem uma agenda imprevisível. No entanto, se você... Desculpa, gente. Se você tem mais capital intelectual e tempo que dinheiro, deve considerar se tornar um conselheiro. E aí, está condizente com aquilo que você tem, com aquilo que você precisa. Agora, como fundador, você deve estar preparado para mobilizar todos os seus recursos. Lembra dos recursos? Capital intelectual, capital financeiro. Agora, se você está preparado para todos esses recursos, você pode ser um aficionado ou ser que empreendedor. Pode estruturar seu envolvimento de maneira que achar melhor e assumir o papel de anjo, conselheiro ou fundador, ou combinar múltiplas funções conforme adapta seu investimento e seus recursos. Então, tudo depende do tamanho daquilo que você quer fazer, do tamanho daquilo que você pode fazer, que você traga informações e novidades propícias para os seus recursos, para os seus sonhos. O plano 10% envolve otimizar seus recursos, encontrar, analisar e se comprometer com os projetos e construir uma equipe. Equipe? Isso mesmo. Como que você pode trabalhar trazendo outras pessoas para junto de você? E que não seja sempre o meu eu empreendedor. Conforme você avança o estágio de planejamento, faça anotações eletrônicas ou à mão que servirão para orientar enquanto você traça um curso rentável da sua vida. O plano 10% será um documento vivo ao qual você recorrerá periodicamente. E o autor, Patrick Martinez, ele mostra como elaboraram nos próximos capítulos do livro. Ele começa essa introdução, a metade do livro, exatamente até o capítulo 4, o 5, né, o que ele vem aqui, e ele propõe também exercícios. Então, no capítulo 5, ele fala assim, tem que aproveitar o máximo o tempo e o dinheiro.
aí, ele especificamente, ele faz algumas observações para você lembrar que você está trabalhando em projetos de que gosta e que trarão benefícios reais para a sua carreira e a sua vida pessoal. Portanto, ao mesmo tempo que fará alguns sacrifícios, receberá muito mais do que ofereceu. Então, quando se fala de 10% é uma meta mental, é um modelo para você seguir. E depois, se você vai lá na frente decidir se você vai sair desse emprego ou não, não é essa a questão dele. O que ele fala mesmo, é que o que é importante é você entender quais são as opções que você tem. E nesse capítulo 5, ele faz algumas informações que coloca assim, exercícios. Fazer um balanço, eu vou ler exatamente o exercício do plano 10%, exercício 1, que é administrando o tempo. Quem me conhece sabe que essa é a minha especialidade, é disso que eu gosto de fazer e de entender. Então, vamos começar? Para saber como encontrar espaço para seus 10%, anote a forma como passa seu tempo dentro e fora do escritório. Faça isso por pelo menos uma semana. A ideia é identificar espaços em seu dia que você pode reajustar para seus 10% ou usar para os múltiplos objetivos. O tempo que você passa com a família, cuidando dos outros, ou cuidando de si, são responsabilidades inegociáveis. Então, elas não serão consideradas. Com base nessa lógica, monitore quanto tempo você dedica para as seguintes atividades: comunicar-se, mexer no celular ou mandar mensagens, responder a e-mails pessoais, usar redes sociais, ler sites de notícias ou comprar online, assistir à televisão ou a filmes, fazer exercícios, socializar com os amigos, comer fora e outras atividades que você tem. Depois de fazer um balanço de como gasta seu tempo, busque formas de reajustá-los. Quanto tempo de lazer ou livre você está disposto a investir? Há momentos do dia em que você se vê perdendo tempo? Você tem espaço em seu dia para dedicar a seus 10% sem afetar seu desempenho ao causar atrito com seu empregador? Esse é um dos exercícios que ele propõe. E assim ele vai crescendo com vários exercícios para que você possa entender e fazer e realizar. Tem muita gente, quando a gente fala que mas tem que fazer, colocar um plano no papel, a pergunta é até quando você vai brigar com todos os autores, todos os estudiosos, todas as pessoas que estão trabalhando, todos os administradores, todas as pesquisas que fizeram com quem é rico, que entende isso. E planejar é essencial para que tudo ocorra de uma forma muito positiva, produtiva e dentro daquilo que você está esperando. Então, vamos lá. Uma coisa importante também que eles falam muito, e que é legal você entender e perceber como que você pode fazer isso, é o seguinte: você não tem que reservar 1/10 de cada dia trabalhando para seus projetos paralelos, e sim fazer um ajuste para liberar tempo. McTinnis, ele explica como fazer o tempo render, como reduzir distrações e realocar o tempo em seus 10% e como gastar seu tempo com projetos que complementam o resto da sua vida. No que se refere ao capital financeiro, mais fácil de mensurar, o objetivo é dedicar parte de seus recursos, idealmente pelo menos 10% da sua renda, a seu trabalho. E o autor ainda mostra como fazer isso no capítulo 5. Vamos para o capítulo 6. Mas antes disso, está gostando? Novo formato de a gente comentar sobre um livro, ensinar você aquilo, um resumo, um breve resumo, uma hora do seu tempo, você vai estar aqui ouvindo esse podcast, você vai entender que é possível você criar uma habilidade de aprender algo, uma hora por dia, segunda e quarta-feira.
sempre 7 horas da manhã, no horário do Brasil, dependendo da sua região, então Brasília. E na Europa, aí depende do fuso horário, você poder estar nos ouvindo e aprender. Você tem 1 hora por dia? Não é por dia, é na semana. Segunda e quarta-feira. São 2 horas por semana. Você pode estar desenvolvendo aqui, já aplicando aquilo que está nesse livro. 10% empreendedor, do Patrick J. McGinnis, que é o que nós estamos falando hoje. Quarta-feira terá outro livro. Bora lá? Esse capítulo, o capítulo 6, se concentra em gerar 2 conjuntos de ideias. Primeiro, você vai explorar seus interesses, a fim de desenvolver uma noção mais clara de onde concentrar esforços, enquanto você constrói seus 10%. Ideias e oportunidades que parecem impraticáveis, como atividades em tempo integral, podem fazer sentido. Então, esse é o momento de manter a mente aberta e explorar todas as suas opções. Você terá bastante tempo para estrear o foco mais adiante. Depois de gerar uma lista de áreas para explorar, você se voltará para o capital intelectual, suas habilidades, experiências, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E tá uma vontade muito grande de você fazer, mesmo sem ganhar dinheiro. Suas habilidades e experiências lhe permitirão tomar decisões inteligentes, indo de um ponto forte a outro, participando significativamente e contribuindo para o sucesso de cada um de seus empreendimentos. O autor ainda sugere que você pense em termos de custo de oportunidade. Deixando de lado as responsabilidades e tarefas do seu emprego fixo e concentrando-se no que gosta de fazer, em seus talentos e em seus sonhos. Para responder à questão, o que você quer fazer, é preciso propor um exercício que permitirá criar uma lista de setores produtivos, funções ou áreas profissionais que atraem. E depois vai estreitar essas ideias de listas, essas listas, né, com essas ideias, a gente se concentrar naquelas que aproveitem seus pontos fortes. Aí você vai ter que responder uma pergunta. O que você faz bem? Repito. O que você faz bem? Para identificar e sintetizar o que você faz bem, especificamente seu capital intelectual. Coloque tudo o que você já fez na sua carreira, uma biografia profissional, aproveite que isso vai servir para o seu currículo muito mais rico, muito mais forte. Nós temos uma tendência de deixar de lado aquilo que a gente fez e esquecer o nosso passado, tudo aquilo que a gente construiu no decorrer de nossas carreiras. Então, aproveite. É um momento que, além de tudo, vai te trazer uma motivação muito maior. Você vai lembrar de coisas que você já fez, que você tinha esquecido, que pode te ajudar nessa sua transição de conhecer algo novo e de melhorar o seu lado profissional e pessoal. No final do livro, no apêndice, tem as informações de como que você pode fazer isso. Vamos ver se vai dar tempo de a gente fazer isso hoje e mostrar aonde vai estar, mas eu vou avisar que é na página 183 do livro. Quando você começa a fazer as perguntas e as respostas, se elas vêm, você vai verificar que você descobre esses pontos fortes. Você busca projetos em que o uso do seu capital intelectual será mais eficaz e, ao mesmo tempo, apelando para seus interesses. É um filtro que você pode aplicar como aonde você quiser, para poder analisar sempre oportunidades potenciais, mesmo quando você já estiver com seu projeto andando, porque você precisa, sim, sempre estar de olho no mercado, saber aquilo que está mudando e potencializar o que você sabe fazer. No capítulo 7, a gente já vai entrando na questão de processo de investimento. Aí,
McKinsey, ele traz uma metodologia que permite que você aplique o mesmo tipo de processo, passo a passo, que investidores de risco seletivos e experientes seguem. Ele fala, quando eu falei que eram dicas, é um livro que ele faz o passo a passo do que você fazer o tempo todo. Pensar como investidor de risco para você poupar dinheiro, pensar com rigor, perceber padrões e aprender conforme progride. Também lhe dará a certeza de que está tomando decisões com base em fatos, em seu capital intelectual. Quando a gente age com a razão, é muito mais fácil você atingir os seus objetivos. Quando você vai pela emoção, você acaba criando um caminho mais longo, mais demorado. E para você fazer essa análise, você tem que fazer 5 passos. O primeiro deles é a aquisição por meio do qual você gerará uma oportunidade que podem ser candidatas promissoras a seus 10%. Então, você definir, entre todas aquelas, quais são as candidatas realmente que pode fazer. Porque quando você faz o seu primeiro planejamento, você coloca tudo, você coloca seus sonhos, aquilo que você está pensando que pode estar certo ou não. Aí você vai começar a criar um processo de descartar os empreendimentos que não se encaixam nos parâmetros do seu plano 10%. Vamos supor que você pense em um projeto no qual você vai ter que se dedicar muito mais tempo daquilo. Você não vai ter mais final de semana, além de você ficar trabalhando naquilo. Você já tem um trabalho. Você está construindo algo para daqui a algum tempo você ter duas fontes de renda. Que uma complementa a outra. E no tempo de tempestades, você vai conseguir ter o sustento de um sem perder o ritmo do outro. Então, numa possível saída de uma empresa, o tempo que você está procurando outra colocação, você já tem um sustento aqui, que vai te deixar você muito mais tranquilo. Depois disso, você vai avaliar a atratividade geral de cada oportunidade que você escolheu. Você selecionou essa, está aqui, vale a pena investir. Com base no que você descobriu. Mercado, concorrência, faturamento de outras empresas, semelhantes a que você quer construir, daí sim, você vai decidir quais você vai seguir em frente. Mas que realmente vale a pena você aplicar. E aí, você vai verificar a formalização. Que aí tem a questão, tá? Documentação legal, se você vai abrir um CNPJ ou não, se você vai trabalhar como sócio, se é alguém que você está investindo como anjo, então, você vai ter que investigar essas empresas que você quer investir o seu capital. Percebe que tudo isso é um processo. E aí, o processo de investimento é parte do seu plano, que servirá de ponte entre seus recursos e de todas as outras pessoas de sua rede. Ao fazer isso, você vai usar os talentos dos outros. Você dará cada passo do seu processo de investimento, da aquisição, a documentação, de uma maneira mais eficaz, objetiva, simples e construído com o seu pensamento. No capítulo 8, ele fala sobre construindo sua equipe. E aí, ele fala que é o último passo para formar seu plano 10%. A equipe que você formará consiste em todas as pessoas da sua rede, com as quais você estabelecerá relações de negócios de longo prazo, pedindo ajuda, conselhos, uma segunda opinião. Nesse sentido, recrutar tem a ver com atrair as pessoas para a sua causa e engajá-las no processo. Esses relacionamentos serão o combustível, seus 10%, e tornarão sua experiência divertida, recompensadora e sustentável. Vai servir como uma constante em sua vida e carreira, que o conduzirá a uma oportunidade para a seguinte
oportunidade para o seguinte passo. Serão pessoas em que você poderá confiar, pois compartilharão sua ética de trabalho e tratarão você de maneira justa, assim como a recíproca será verdadeira. O processo de investimento é para refletir as formas pelas quais você pode alavancar o conhecimento e o talento de outras pessoas. Em cada um dos seguintes estágios, você vai precisar de ter alguém que vai compartilhar suas ideias e trazer umas novidades por aqui. Esses estágios, digamos assim, no qual você vai estabelecer um caminho, é fornecimento, para fornecer serviço para você. Busca, decisão final, documentação. No meio disso tudo tem um processo. Percebe que o processo, ele acaba ficando um pouco mais aquém daquilo que nós estamos falando? Por quê? Primeiro, você não está montando, você está pensando, você está planejando, você está investindo em você para poder fazer dar certo. Sua rede de contatos é terreno, ele chama de terreno fértil para a fase inicial, que é o fornecimento. Você também pode fazer perguntas, obter feedbacks rápidos e verificar se uma oportunidade se afina com seus critérios básicos. Uma vez que entra no estágio que é de diligência, que é de descobrir realmente aquilo que pode ser feito, é hora de completar a lição de casa com a expertise de outros, para você preencher o quebra-cabeça com as peças faltantes, encontrar respostas específicas às questões com que você está pensando. Enquanto toma sua decisão final, você pode buscar conselhos de pessoas dispostas a trabalhar em seu, como ele chama, comitê de investimento, e ajudá-lo a fazer uma avaliação das prioridades, que não são só naquele momento. Durante todo o processo, você vai estar vendo, olhando, analisando e avaliando aquilo que você fez. E se precisar de auxílio em aspectos legais ou técnicos de documentação, chame um especialista. Ele vai ser muito importante e vai poupar tempo na sua tomada de decisões reais, confiáveis e de acordo com seus objetivos. Tudo isso que a gente comentou até agora no capítulo 8 é o que ele chama de construir sua equipe. É o título do capítulo. Quanto mais pessoas você, entre aspas, recrutar, melhor. Ao longo do tempo, as coisas começarão a zumbir e você fará parte de um círculo vivo de pessoas que trabalham em projetos empolgantes. Quando tiver construído essa máquina e ela estiver funcionando, você poderá escolher quando, onde, como, com quem você vai se envolver. Sua carreira refletirá os diversos talentos das pessoas da sua equipe. Você colherá os benefícios dos respectivos esforços, ou seja, a coletividade estará trabalhando em prol do seu sonho. Antes, porém, de começar a montar sua equipe e construir sua máquina, é preciso se organizar. A palavra, uma frase-chave que tem nesse capítulo. Você conversar com várias pessoas para ver o que elas fazem, como que você pode, que elas podem te ajudar, como que elas vão fazer um bom uso do tempo delas. Para isso, é preciso explicar claramente quem é você, aonde você está indo e o que essa pessoa pode contribuir com você. O que você espera dela e, principalmente, ouvir o que ela quer. Se ela quer entrar, se ela está disposta a investir nesse movimento. Então, é o que a gente hoje em dia fala muito de pitch de vendas, pois bem,
Em 2018, pitch não é novo, já se usava esse termo nesse livro, 10% empreendedor. E aí, nesse pitch, elas vão ver, você vai perceber se a pessoa realmente quer se agarrar a você, se ela está interessada, se ela está mais ou menos, ou se ela nem quer ir atrás daquilo. Você já vai ver pelo entusiasmo, pela forma como ela ouve o que você fala. E aí você vê que ela está realmente agarrando aquilo, ou se é só uma pessoa que vai ficar ali, só vai te dar apoio e está tudo bem. Outra coisa importante, e Patrick Martins fala sempre no seu texto, em vários capítulos, mas nesse ele reforça, que é a questão do networking. Comece pela família e pelos amigos, depois passe um tempo no LinkedIn, em outras plataformas de mídia social, verifique quem é que se encaixa com a sua ideia. Explore sua lista de contatos profissionais e pense até em colegas de trabalho, ou de classe, de estudo, da sua educação, os quais podem ser úteis, que tem a ver com aquilo que você quer e que você gostaria que estivesse com você, porque são pessoas que você já conhece. Você sabe se pode ter a possibilidade de querer, se você quer trabalhar com elas. Nesse capítulo 8, no finalzinho, não é nem no final, acho que está metade desse capítulo para o final, ele fala como você atrair as pessoas conhecidas e desconhecidas, como fazer a prospecção, como ampliar o poder da sua rede, tendo sempre em mente que a sua reputação é seu ativo mais importante. Aí nós vamos para o capítulo 9, que é superando os obstáculos. Quando você é 10% empreendedor, tem um plano secundário a seu emprego, fixo. Mas é um empreendedor em todos os sentidos da palavra. Você está se dedicando, assumindo riscos e avançando para um território inexplorado. É estimulante, porém nunca é fácil. Especialmente quando as coisas não acontecem como planejado ou como você pensou, idealizou. E aí você começa a encontrar resistências. É por isso que todo empreendedor 10% ou mais acha que resiliência é um compromisso firme, com uma visão de longo prazo, sobre as ferramentas mais importantes do negócio. Sim, nós temos que ser resilientes. Sim, nós temos que persistir. Não é no primeiro problema que a gente vai parar. Construir resiliência, desafiando a si próprio e desviando dos obstáculos, é uma parte essencial da sua estratégia. Tão importante quanto formular seu plano 10%, conduzir a sua diligência e aumentar seu network. Não tem como fugir dessas informações ou desses momentos. Essa é a parte sensível de exercício, mas também é que, de fato, compete a você acima de todas as outras pessoas. É você o empreendedor, é você que tem essa ideia, é você que está atraindo pessoas para poder sonhar com você. Por isso, a gente precisa se preparar mentalmente para o aspecto psicológico, superar a síndrome do impostor, evitar a paralisia da indecissão e recuperar-se quando enfrentar contratempos. É claro que vão ter contratempos, é claro que coisas vão estar erradas. Como que a gente pode recuperar tudo isso? Empreendedorismo tem a ver com experimentar. Então, encontrar o que não funciona geralmente é o único jeito de determinar o que funciona. Às vezes, no entanto, experimento, trabalho duro e planejamento não consegue tornar um empreendedorismo bem-sucedido. E querendo ou não, você vai fracassar. Como você está em seus 10%, o impacto sobre sua carreira em geral é limitado. Contudo, você terá que tomar medidas para limitar qualquer dano colateral, incluindo cada um de seus parceiros, da sua equipe, para abordar as questões não resolvidas, entender o que deu errado para evitar cometer erros semelhantes em outro ponto dos seus 10%.
E preservar o que é a opção de colaborar com o mesmo grupo de pessoas no futuro, presumindo que elas tenham sido boas parceiras. Você ficará mais esperto com as experiências compartilhadas, o que pode aumentar as chances de sucesso da próxima vez. Aí nós vamos para o capítulo final, que é o capítulo 10. Vencendo o jogo em longo prazo. Aqui é apresentado um princípio, alguns princípios orientadores, norteadores, que representam o conhecimento coletivo de homens e mulheres que estão na linha de frente do movimento 10%, construindo sua bússola, seu mapa. Aqui eu vou ler as frases. Vocês perceberam que eu leio algum trecho e coloco minha opinião? Aqui eu vou ler exatamente como ele está no livro. Haja sempre com integridade, especialmente com seu empregador. Fique em seu quadrado. Tente sair de sua zona de conforto. Assuma as rédeas da sua educação. Espalhe a riqueza. Cerque-se de pessoas que despertam seu melhor. E siga a regra de ouro. Torne-se seus 10% parte constante e dinâmica da sua vida. Não tente convencer os críticos. E, por fim, como você só tem uma vida, divirta-se e torne-a interessante. Aqui eu vou contar um segredo para vocês. Tudo que eu faço, quando eu ensino alguma coisa, quando eu estou como mentora, como professora, como tutora, eu sempre falo isso para quem está me ouvindo. Divirta-se. A vida é muito curta para a gente ficar com problemas na cabeça. A vida é muito curta para a gente ficar pensando naquilo que deu errado. Pense nas coisas que deram certo. As coisas que deram certo é o que você fez. Muitas coisas erradas para você poder atingir aquilo. Muitos de nós já ouvimos, e vamos continuar ouvindo sobre isso, quando a gente fala de cientistas, de pessoas que descobriram algo. O que traz? O que é mais importante, o que é mais diferente, é exatamente você saber fazer a coisa certa. Então, quando você percebe que você fez um monte de coisas erradas para você acertar, que bom. Eu não vou lembrar a quantidade, mas quantas vezes para poder inventar um avião. Quantas vezes deu errado e que o avião não saiu do chão? Quantas porcas e parafusos foram necessários mudar de lugar, peso, formato, tipo de material, para que realmente o avião voasse. E nós tivemos hoje congestionamento no ar de aviões, a gente já ouviu falar nisso, que às vezes tem tanto avião para pousar que a gente fica sobrevoando o aeroporto durante X tempo, até que tem uma pista liberada. E quantas vezes também, gente, e não sei quantos que já passaram disso, mas eu já passei de você e ficar na pista, o avião pousou, ficar na pista numa fila, esperando ter uma vaga para poder estacionar o avião e a gente poder descer. Mesmo que esteja na pista com escada ou não, precisa ter escada ali para a gente poder descer do avião, não dá para simplesmente pular. Então, tudo isso faz parte do saber aonde a gente pode ir, saber como ir e divertir-se. A vida é uma grande diversão. Quando a gente aprende que errar faz parte do acerto. Se você não erra, você nunca vai saber se está fazendo certo ou não. Você acerta de primeira, que bom. Mas será que na segunda vez você vai acertar de primeira de novo? Quando a gente faz uma comida gostosa, que todo mundo fala que gosta, você vai fazer a segunda vez e de repente não está certo. Vamos dizer que tudo na vida existe um termo, um verbo que a gente deve usar sempre. Treino. Tudo é treino, treino é tudo.
para quando chegar na hora do jogo, na hora que você está lá na frente, você já treinou e você já viu várias possibilidades. Eu gosto muito de filmes de ação. Quando a gente fala dos Vingadores, quando chegam para o Tony Stark e simplesmente um dos personagens levanta para ele, coloca apenas, mostra o número 1 para ele. Ele tinha visto, o Homem do Tempo, ele tinha visto várias possibilidades de como fazer isso dar certo, e ele fala para ele que só tem uma possibilidade. E por que, que ele está falando para o Homem de Ferro? Porque é ele, o Homem de Ferro, que tem que fazer. Os outros não sabiam nem que era o Homem de Ferro que ia resolver a questão, se ia estar com ele. Mas era o pensamento do Tony Stark naquele momento que foi. Foi uma das cenas mais impressionantes que eu realmente, até hoje, fico inconformada. Como é que o Homem de Ferro morre por causa de uma lufa? Ah, mas se ele não era Deus, mas se ele era o Homem de Ferro, mas tudo bem. Essa é a minha visão. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de termos o nosso negócio de 10%, 100%, e você trabalhando ou não. Quando a gente fala de emprego, que você fica no escritório 8, 10 horas, 6 horas, se for meio período, não importa a quantidade de tempo que você esteja lá. Portanto, que quando você está fazendo isso, você está dedicando a sua vida naquilo. Então, divirta-se, aproveite. Não vai trabalhar de uma forma, ai, de novo, eu estou aqui, que chato. Não. É um serviço chato que está te trazendo o retorno financeiro que você precisa. Agora, se não está satisfeito, continue aonde você está e busque outros lugares. E saia quando você tiver confiança, quando você estiver tranquilo. Quando você saiba, sabe que se você sair, você não está prejudicando ninguém, você está com uma decisão própria. E ter a liberdade de decidir o que fazer é uma liberdade financeira que a vida te ensina a você observar e você querer isso. Empreendedorismo em 10 semanas. Tem uma entrevista do professor de Stanford, Steve Blank, que conta que seu método de ensino, Learn Start, que está levando os cientistas dos Estados Unidos a rapidamente transformar suas ideias em empresas promissoras e começa a causar uma revolução em toda a economia, até nas grandes companhias estabelecidas. Uma edição da revista KSM Management, em setembro para outubro de 2014, ele fala que a onda empreendedora atual pode ser prelúdio da terceira revolução industrial, e diz que o Brasil está no jogo. E aí ele vai falando, faz algumas perguntas e respostas nessa situação, né? E uma dessas perguntas que mais impactou, mas empreendedores são úteis a grandes empresas? Depende do modelo da empresa. Se for te inovar de cima para baixo, ou se for de baixo para cima. Então, quanto é um modelo de empresa de cima para baixo, empreendedores não são úteis para a empresa. Agora, se for de baixo para cima, sim. Grandes empresas constroem silos de inovação. Isso não faz inovar. Para a inovação realmente emplacar, você não pode só fazer o teatro de copiar alguma técnica de Learn Startup, mas sim tem que mudar os processos do motor da execução. Isso vale tanto para 10% empreendedor, como para você, que trabalha como uma CLT, você é um funcionário. Acontece que há uns 30 anos, os Estados Unidos aprovaram uma lei, segundo a qual 3% de todo o financiamento de pesquisa tem que ser para cientistas que criem uma empresa com seu trabalho. E a maioria deles fracassa, porque não sabe empreender. Então, a lição desse livro
não vou dizer definição, mas o que realmente ele quis deixar para a gente é importante a gente entender tudo que acontece à nossa volta e fazer algo diferente. Para finalizar, quem é Patrick J. McGinnis? É capitalista de risco e investidor. Depois de uma década em Wall Street, fundou a Jericho Advisors para fornecer consultoria a investidores, empreendedores e negócios de rápido crescimento. Como 10% empreendedor, construiu um portfólio diversificado de investimento em novos negócios nos Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia. Graduado pela Harvard Business School e Georgetown University, escreve para Business Insider, Huffington Post, Boston Magazine e Forbes. E ele vive em Nova York. Espero que vocês tenham gostado desse livro, Os 10% Empreendedor, para que você possa entender e melhorar o seu dia a dia, tanto como empresa, como futuro empreendedor ou empreendedor que já está no mercado. Estaremos fazendo novas avaliações de livros, ideias de livros, e trazendo o melhor para te facilitar. Se você gostou, aí, 10% empreendedor. Patrick J. McGinnis, editora AKSM. Essa semana seja repleta de soluções, de encontros, de relacionamentos, de network, e que você nos encontre na próxima quarta-feira. Estaremos aqui ao vivo na Rádio Barreirinha. Acompanhe a programação, que cada vez mais está mais atrativa, comunicativa e muito interessante. Agradecemos a Rádio Barreirinha e nos encontramos na quarta-feira. Sou Zuleika Tani, presidente da cooperativa Conexão Novo Mundo, que traz para vocês sempre novidades e mostrando o mundo do empreendedorismo e das palestras. Muito obrigada e até breve.